Shalom Adonai, a paz do Senhor, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Introdução à Filosofia, aula 4. Pessoal, essa aula está maravilhosa. Eu já passei a aula 1, a aula 2 e hoje é a aula 4. Já passei a 1, a 2, a 3 e a 4. Hoje é essa 4 aqui, ó. Tá bom, pessoal? Introdução à filosofia. Se você perdeu a aula 1, aula 2, aula 3, vai lá e assiste. Para você compreender melhor a aula de hoje, precisa estudar, assistir as 4 videoaulas, tá bom? E hoje o assunto é Introdução à Filosofia. A próxima matéria depois dessa vai ser a História da Filosofia. É esse outro livro aqui, tá bom? Nós estamos aprendendo nessa aula sobre filosofia. O que a Bíblia fala sobre a filosofia? Se os homens da Bíblia foram filósofos, aonde nasceu a filosofia? Quem foi o primeiro filósofo? Aonde nasceu a filosofia? Que país que nasceu a filosofia? Quantos anos que nasceu a filosofia antes de Cristo? Tudo isso nós estamos aprendendo nessa aula, nessa matéria de hoje, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em 16 países, 27 estados brasileiros e já formei mais de 20 mil alunos no mundo. Já ministro aula há mais de 25 anos. Eu estou aqui na Escola de Teologia, na Zona Leste de São Paulo, ao lado do metrô. Atrás desse prédio aqui é o metrô Arthur Alvim, tá bom? É em São Paulo, capital, próximo do centro de São Paulo, tá bom? Pessoal, nós temos 4 cursos: básico, médio, bacharel e mestrado. O básico são 20 livros, o bacharel 40 livros e o mestrado. Se você quiser esses livros de teologia, me chama no meu WhatsApp. Também nós temos anel, ó, anel de teologia, ó. Tá vendo esse anel aqui, pessoal? Tem um anel fino e um anel grosso, anel de teólogo. Você se formou, você quer usar o anel, você me chama no WhatsApp, passa o endereço, eu mando para tua casa, chega aí com 5 dias, tá bom? Pessoal, tá um pouco frio aqui em São Paulo, estou aqui no ar livre, de frente aqui para esse lindo prédio. Olha, pessoal, que prédio lindo. Aqui é a escola, o escritório é aqui em cima, tá bom? Estou muito feliz, é o novo endereço da escola no metrô Arthur Alvim de São Paulo. Se alguém quiser vir me conhecer, me chama no WhatsApp. Se alguém quiser os livros, me chama no meu WhatsApp, tá bom? Vamos para a matéria de hoje. Introdução à filosofia. Nas aulas passadas eu expliquei sobre aonde surgiu a filosofia. A filosofia surgiu na Grécia. Lembra quando o apóstolo Paulo disse: os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais, enquanto um povo quer sinal, quer cura, maravilha, outros quer sabedoria, conhecimento. Entendeu, pessoal? Não existe uma pessoa sábia no mundo que ele é soberbo. A soberba e a sabedoria, elas são inimigas, igual fogo e água. Fogo e gelo não se combinam. Quer ser sábio? Seja humilde. Quer ser sábio? Eu expliquei nas aulas passadas. Leia o livro de Provérbios. Tá bom, pessoal? O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Então, a filosofia nasceu na Grécia. O primeiro filósofo foi Sócrates, 450, quase 500 anos antes de Jesus Cristo. E o primeiro aluno de Sócrates foi Platão. Sócrates não deixou nada escrito. Ó, Sócrates não escreveu nenhum livro, mas Platão, o seu aluno, deixou escrito os livros. Por isso que muita gente diz que Sócrates não existiu. Alguns filósofos dizem que Sócrates, na verdade, não existiu. Mas por que ele diz isso? Porque Sócrates não deixou escrito. Foi o primeiro filósofo, começou a sair ensinando a razão da alma, a razão das coisas. Ele criou
discípulo, mas não deixou o livro escrito. Por isso que algumas pessoas creem que Sócrates não existiu, porque ele não deixou escrito. Mas o seu aluno Platão deixou escrito as palavras de Sócrates. Então a filosofia surgiu na Grécia, quase 500 anos antes de Cristo, e um dos principais filósofos são Sócrates, Platão e Aristóteles, lá da Grécia. Como o Paulo falou, né? Os judeus estão buscando sinais, maravilha, cura, e os gregos buscam sabedoria, conhecimento. Tá bom, pessoal? E por que estudar filosofia? Filosofia é bom para você entender a sociedade, entender a razão, entender as coisas. Lembra de Jó? Jó questionava muito a Deus. Aí Deus entrou com as palavras filosóficas. Deus é o pai da filosofia. Deus é um Deus extraordinário. Na aula passada eu falei, né, pessoal? A teologia anda de mão dada com a filosofia. A filosofia sozinha, sem a teologia, não é nada. Mas a teologia e a filosofia andam juntos, são irmãs gêmeas. A teologia é a fé da existência na Bíblia e em Deus, enquanto a filosofia é a razão das coisas. Por que elas existem daquela maneira? O que é o universo? Por que crer em Deus? O que é a vida após a morte? São esses argumentos da filosofia. A filosofia é uma matéria que você pode estudar em uma faculdade e pode ser um filósofo. O que é um filósofo? É um pensador. Cara que gosta de pensar por que existe o sol, o que é a fé, o que é a vida após a morte. Se o cara começar a pensar muito assim, os porquês, o porquê disso, qual a razão disso, qual a razão daquilo, isso é um filósofo, isso é a filosofia. Filosofia é buscar a razão das coisas. Entenderam, pessoal? Então, estudar filosofia abre a mente. Abre a mente da pessoa estudar filosofia. O cara vai ser mais inteligente, meu irmão. Ele vai entender por que aquela família está passando aquele problema, por que aquela igreja está assim. Filosofia abre a mente. A filosofia é como um paraquedas. Abre a mente, a mentalidade da pessoa. Entendeu? Grave essa frase aí que eu vou falar. A nossa mente é como um paraquedas. Se não abrir, a gente morre. Eu vou repetir essa frase aí, anote aí. A nossa mente é como um paraquedas. Se não abrir, a gente morre. Mas se o paraquedas abrir, nós vamos pousar em segurança. Se a sua mente abrir, você vai ter uma amplitude maior, visão panorâmica das coisas, entender a Bíblia. E todo bom filósofo deveria ter lido a Bíblia toda. Todo bom filósofo lê a Bíblia toda. Como é que você lê todos os livros e não lê a Bíblia? Um aluno perguntou para mim, professor Josiel, qual o livro que você indica para me ler? Psicologia, filosofia. Eu mesmo tenho 40 livros. De bacharel eu tenho 40 livros. Então, aí o aluno perguntou para mim, qual o melhor livro aí que o senhor indica? Eu falei para ele assim, ó, você já leu a Bíblia toda? Ele disse, não. Eu falei, eu indico a Bíblia. Como que você quer comprar livros se não leu a Bíblia toda? A não ser que for o livro de teologia e tal, que esses livros diante da Bíblia não é nada. A Bíblia que é a essência da sabedoria. Esses livros é uma xerox da Bíblia, é uma cópia da Bíblia, é um entendimento para entender a Bíblia. Mas a Bíblia está o miolo, está a essência, não se compara nenhum livro com a Bíblia. A Bíblia é o livro de todos os livros. Perguntaram para o Rui Barbosa, na tua biblioteca tem uma Bíblia embaixo e uma Bíblia em cima. O que isso representa? Aí Rui Barbosa falou, a Bíblia embaixo significa que ela está sustentando todos os outros livros. E a Bíblia em cima, Rui Barbosa, o que significa? Significa que a Bíblia está acima de todos os livros. E na verdade o Rui Barbosa falou, só existe um livro. Eu tenho não sei quantos mil livros aqui, mas só existe um. Um maior e verdadeiro. Aí perguntaram, qual é ele? A Bíblia Sagrada.
Entendeu, meu irmão? Então, para você ser um filósofo, para você ser uma pessoa inteligente, você tem que ler a Bíblia. Principalmente Provérbios. Provérbio é o livro da sabedoria. Provérbio tem 31 capítulos. Para você ler um livro, um capítulo por dia. Dia 1º, Provérbio 1. Dia 2, Provérbio 2. Dia 3, Provérbio 3. Até terminar o mês 31, você lê o provérbio inteiro. Leia um capítulo por dia do livro de Provérbios. Na verdade, se você pegar o livro de Provérbios para ler sem parar, é 1h30. Eu já fiz isso várias vezes. Peguei o livro de Provérbios, comecei a ler. 1h30 eu li os 31 capítulos do livro de Provérbios, onde tem conselhos sábios, onde tem o caminho da luz, o caminho da sabedoria. Se você quer ser uma pessoa iluminada, inteligente, sábio, leia Provérbio, pessoal. Provérbio é extraordinário. A Bíblia toda, ela é inspirada por Deus e maravilhosa. Mas o livro da sabedoria é o livro do Provérbio. Entendeu? Eu sempre falo, o coração da Bíblia é os evangelhos, mas o cérebro da Bíblia é o Provérbios, o livro da sabedoria. Salomão era filósofo. Ele entendia as coisas. Ele falava sobre a formiga, o trabalho da formiga, o escorpião, o pássaro. Salomão analisou a sabedoria. Analisou, filosofou. Pensar. Pensar é filosofar. Jesus, ele foi um filósofo. O que ele disse? Olhai para os pássaros, que nem planta e nem semeia, mas todo dia tem o seu pão de cada dia. Jesus falou, olhai para os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como lírio do campo. Isso é uma palavra de sabedoria, de filosofia, pessoal. Jesus quer dizer, olhai para as árvores, quer dizer, você quer sabedoria? Olha para a natureza. É fácil ser sábio. Primeiro ponto é ser humilde. Segundo é observar a natureza. Observa o sol, as nuvens, a água. A água ela vai correndo entre o mato, a floresta. Quando tem uma árvore, ela não enfrenta a árvore, ela dá a volta. A água vai descendo. Quando tem uma rocha, uma pedra, a água não vai bater de frente, ela dá a volta. Tem muito crente que dá de frente com o problema. O problema está lá, ele está batendo a cabeça de frente com o problema. A água dá a volta. A rocha, a pedra, a árvore que está na sua frente, ela está descendo. Se tiver um impedimento na frente dela, ela desvia o curso. É isso que você tem que aprender. Quando você tem problema na vida, algumas coisas, dê a volta. Ah, mas o meu vizinho olha para mim. Dê a volta, dê bom dia para ele e dê a volta. Não precisa você enfrentar ele, brigar ele, querer bater. Seja inteligente. Então Salomão falou, você quer sabedoria? Observa a natureza. Ele era um observador da natureza. Entendeu, meu irmão? Então, se você quer ser sábio, quer ser um filósofo, observa as naturezas. O homem, para fazer o avião, ele observou a natureza. Ó, tá passando aqui uns pássaros aqui, ó. Vocês estão escutando aqui, ó. É a natureza. Ó. Ó o barulho dos pássaros, ó. O homem, para ele fazer o avião, ele se baseou no pássaro. Tem o bico, que é a frente do avião. Tem a janela, que é o olho. Tem as asas, que é as asas. Tem o pé do avião, que é o pé do passarinho. Tem o rabo do passarinho, que é o rabo do avião. E tem até onde solta as defecações, os resíduos dos usuários, que é a parte de baixo do pombo. Entendeu, pessoal? Então, o homem, para inventar o avião, ele se baseou no pássaro. Observou a natureza. Ok? Então, filosofia é pensar, é a razão das coisas. Filosofia é você entender o mundo mais claro. Você enxerga os problemas com solução.
E falar nisso, pessoal, toda grande vitória vem com, todo grande, toda grande vitória vem embrulhado no problema. É igual o coco. Deus te deu o coco, você também tem que quebrar o coco. E tu já quebrou castanha do Pará, castanha do Brasil? É muito duro. Já tentei quebrar aquilo ali, machadada, é muito duro. Então, a vitória, ela vem embrulhada de um problema. Você tem que ser um grande resolvedor de problemas. Se você souber resolver problema, você vai eliminar muitas coisas ruins na tua vida. Quando uma pessoa quer crescer, ele tem que saber resolver os problemas. O trabalho é resolver problema. Quer crescer na vida, aprenda a resolver problema. Ah, pastor, eu odeio problema. Então você não quer prosperar. A prosperidade está em resolver problema. Lembra de José no Egito? José do Egito resolveu o problema de Faraó. E ele prosperou. Daniel resolveu o problema do Nabucodonosor. Entendeu? Então, você quer crescer, você tem que resolver o problema dos outros. Então, meu irmão, sobre filosofia, essa é a aula 4. Eu estou dando aqui uma visão geral sobre filosofia, mas a próxima matéria nós vamos estudar a história da filosofia, tá bom? Hoje é encerramento desse livro. A próxima matéria vai ser História da Filosofia. São mais 4 aulas o outro livro, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe. Se você quiser comprar os livros de teologia, 20 livros é o curso básico, 40 é o bacharel, o mestrado, anel de teologia. Está interessado em fazer o curso? Você pega diploma, credencial, histórico. Eu coloco nos correios, chega na sua casa, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Eu vou te mostrar aqui agora aonde eu estou no escritório ar livre. Ó. Aqui é a escola. Aí, pessoal, ó. Ali é o metrô de São Paulo. Lá no centro ali, ó. É o centro de São Paulo, é aqui, ó. Tá bom? Eu estou aqui na escola, tá bom? Um abraço, fica com Deus.